Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi, pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais uma edição do Tá Seguro, o podcast do InfoMoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os sinais de alerta e de boas práticas para você confiar no seu corretor de seguros. No Brasil, existem cerca de 135 mil profissionais habilitados para intermediar a relação entre consumidor e seguradora. Mas como saber que quem te atende é um bom profissional? Como checar as suas certificações? Em que tipo de situação o corretor entra para garantir que o cliente está tendo as suas necessidades atendidas? Trouxemos especialistas que vão explicar todos esses pontos para você, além de citar exemplos de problemas no atendimento e como eles podem ser evitados. Fica comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto hoje, temos dois convidados aqui no nosso programa, que eu vou apresentar para a gente iniciar o nosso bate-papo, né? Os dois estão aqui no telão, porque um está no Rio Grande do Sul e o outro está no Rio de Janeiro. Então, aqui diretamente do Rio Grande do Sul, temos o André Tozeski, que é corretor de seguros e presidente do Sincor Rio Grande do Sul. O Sincor, que é o Sindicato dos Corretores, né? Então, oi, André, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. Temos um programa muito produtivo para o cidadão consumidor. Com certeza. E do lado aqui no telão do André, temos o José Antônio Varanda, que é coordenador de graduações da Escola de Negócios e Seguros. Oi, Varanda, tudo bem com você? Obrigada por estar aqui no nosso programa, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, junto com o André, e aí a gente vai tentar aí nesse bate-papo desmistificar um pouquinho, né, o mundo dos seguros, que tem muitos detalhes que as pessoas não conhecem. Vamos tentar dar umas dicas bem valiosas, compartilhar algumas experiências, né, que isso é muito importante para o nosso consumidor, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Com certeza, é isso mesmo, Varanda. A gente aqui quer trazer para você, consumidor, né, algumas dicas e os caminhos, né, para chegar naquele corretor, né, que tem uma boa prática e fugir dos que têm más práticas, né? Eu acho que a primeira pergunta, assim, para a gente começar é falar um pouquinho do o papel do corretor, né? Vamos começar pelo básico, então, né? Qual que é o papel do corretor, principalmente no atendimento ao consumidor, né? A pessoa ali, como eu, como vocês, né? Como quem está assistindo a gente, né? Qual que é esse papel? E o que abrange esse papel? Ele termina quando o consumidor assina ali o contrato de seguro, a apólice, ou não? Quem que quer começar? Quer começar, meu amigo como corretor? corretor de seguros. Veja, o profissional corretor de seguros, ele é o representante do cliente. Ele é o funcionário, entre aspas, do cliente e não da seguradora. Algumas pessoas confundem, achando que o corretor de seguros representa uma determinada seguradora. Não. O profissional corretor de seguros representa os interesses do cidadão consumidor. O profissional tem que levantar, junto a este cidadão consumidor, quais são as suas necessidades de proteção e de segurança, quais são os riscos aos quais ele está efetivamente exposto e de que maneira o mercado de seguros brasileiro pode atender às suas necessidades. E aí buscar entre várias e várias opções de seguradoras atuantes no mercado de seguros, as melhores alternativas para cada uma das necessidades deste cidadão consumidor. O trabalho inicia com o levantamento das necessidades, mas ele é um trabalho que praticamente não acaba nunca, porque depois de o contrato firmado, durante
toda a vigência do contrato, o profissional corretor segue ao lado do cidadão consumidor, atendendo às suas necessidades na execução do contrato. A gente brinca que tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Isso aí. Complementando o que o André falou, vocês devem ter percebido que o corretor ele é o principal aliado do segurado, o principal aliado do consumidor na hora de contratar um seguro, diferentemente realmente do que as pessoas pensam, que o corretor ele trabalha para a seguradora. E aí, gostaria de levantar algumas coisas importantes. Por exemplo, como é que você vai escolher o seu corretor de seguros? Primeira coisa que você tem que verificar é se esse corretor ele está devidamente registrado na SUSEP. A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, né, que é o órgão que concede finalmente a certificação, né, a habilitação para a pessoa atuar como corretor de seguros. Então, primeiro verificar se ele tem esse registro, né, se ele realmente é idôneo. Outro ponto importante é verificar a experiência dele, tá? Se ele é um corretor que tem alguma experiência boa no mercado de seguros, né? Como é que é a reputação dele, você pode encontrar isso. Em alguns sites, você pode acessar o site da Federação Nacional dos Corretores, que é a FENACOR, fenacor.org.br, e você vai verificar lá como é que está a posição daquele corretor, né? Você vai encontrar esse corretor lá. Outro ponto importante é você pegar indicações das pessoas que lidam com os corretores, ou que você tem na sua família, seus amigos, né, sobre as experiências que vocês têm. Então, é muito importante, né, você ter muito cuidado na hora de selecionar o seu corretor de seguros, exatamente pelo que o André falou, porque ele é o seu principal aliado, né, ele, na verdade, vai estar o tempo inteiro defendendo os seus interesses, ao contrário do que as pessoas pensam. Entendi. Eu acho legal isso que você trouxe, Varanda, dos caminhos, né, para checar se o corretor é idôneo mesmo, né? Você falou da FENACOR, que é a Federação dos Corretores, né? A gente estava falando também no bastidor, né, André, antes de começar aqui a gravar, que tem algumas ferramentas, né? O site da SUSEP é um deles, que é a Superintendência de Seguros Privados, para quem não conhece, é o órgão ali que regula esse mercado. E tem também uma outra ferramenta da FENACOR, né, André, que você tinha comentado. Pode falar um pouquinho dela aqui. Isso. Acho importante disponibilizar ao cidadão consumidor esta ferramenta que foi criada exatamente para ele, cidadão consumidor. Em segurocomcorretor.com.br, o cidadão encontra por estado, por cidade, por bairro, por especialidade, por ramo de seguro, quem são os profissionais corretores de seguros daquela região que aderiram ao Código de Ética do Corretor de Seguros. Então, é fundamental que o cidadão consiga buscar um atendimento especializado e seguro de um profissional formado pela Escola de Negócios, registrado na SUSEP, também tenha aderido ao Código de Ética dos Corretores de Seguros, que foi estabelecido pela FENACOR. Isso mesmo. Por isso que eu citei a FENACOR, exatamente por causa dessa ferramenta que é fundamental para você verificar a reputação, né? Quem é o corretor naquela região que está habilitado, exatamente como o André falou. Isso mesmo. Legal. E acho que esses são alguns indícios, né? Alguns caminhos, na verdade, né? Que podem indicar se é um bom profissional ou não, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora do que as pessoas têm que ficar, o que o consumidor, né? No que ele tem que prestar atenção, quais são os sinais de alerta que podem ajudar ele a identificar que talvez ele não esteja sendo atendido assim por um bom profissional. Tem algum comportamento, algum sinal de alerta que vocês podem dizer assim para exemplificar para o nosso consumidor que está acompanhando a gente aqui, se ele tem que ficar atento ou não, se aquele corretor é um bom corretor ou não? Quais são os maus comportamentos que ele tem que prestar atenção? Eu sempre alerto ao cidadão consumidor
que o profissional corretor de seguros não é um vendedor. O cidadão deve ficar atento à forçação de barra, a soluções milagrosas, mirabolantes, preços absurdamente fantásticos, irresistíveis, fora de qualquer parâmetro. O profissional corretor de seguros, sério, ético, vai levantar as necessidades do cidadão consumidor e vai buscar as alternativas para solucionar as suas necessidades. Um bom profissional não pratica empurro-terapia, um bom profissional não pratica técnicas de venda forçada, de venda espetaculosa. Um bom profissional sempre vai primar o interesse do cidadão consumidor, acima dos seus próprios interesses. Este é um indicador infalível. Muito bom, André. Posso complementar? Por favor. Então, vamos lá. Então, a gente já viu desde o início que o primeiro passo, né, como a Jamile levantou para nós aí, é você escolher o corretor certo, né, que vai ser aquela pessoa que vai cuidar dos seus negócios, porque não devemos esquecer que o objetivo do seguro é proteger o patrimônio e a família, né, o seu negócio. Então, a escolha do corretor é o primeiro passo, que é o passo dos passos mais importantes. E como disse o André, você tem que conhecer esse corretor, e eu tinha comentado ainda há pouco, né, sobre você pegar indicações, porque o André falou, o corretor ele não deve estar preocupado, né, ele não deve estar focado em si, mas sim no seu cliente. Então, de repente, na hora que você estiver solicitando a ele para contratar uma determinada cobertura, um determinado seguro, verificar se aquela cobertura é necessária, né? Aqui, ao longo do nosso bate-papo, a gente vai mostrar algumas situações que, às vezes, até o corretor força a colocar uma cobertura X, porque, obviamente, quanto maior for o prêmio, né, o custo do seguro, ele ganha um percentual desse valor. Então, aquele corretor que não é o corretor que está, vamos dizer, focado no cliente, né, como falou o André, ele, na verdade, vai estar pensando no bolso dele. Ele pode, então, indicar uma cobertura que é desnecessária, né? Ou uma cobertura que não é tão importante quanto deveria ser as coberturas que ele está contratando. Então, esse ponto é muito importante em relação à escolha. A gente vê alguns erros aí na contratação do seguro, a gente vai comentar alguns casos aqui, né? E isso, com certeza, não só causa frustração do cliente, como também causa, lá no final, prejuízo, né? Então, é importante, realmente, como falou o André, você escolher aquele corretor, né, que vai te orientar. Então, um dos indícios, você pode verificar aquele corretor que quer contratar que você contrate uma cobertura, que você percebe que ela não é necessária, né? Ele força você colocar uma cobertura que não deveria estar no seu contrato, que você não percebe a necessidade. Então, isso realmente é um dos primeiros fatores que indicam que aquele corretor talvez não seja o mais indicado para você escolher para cuidar do seu patrimônio e da sua vida. Varanda, eu vou aproveitar que você me deu o gancho perfeito aqui para falar das situações, né, dos erros de contrato. Então, eu vou pedir para você já trazer alguns exemplos do que você já viu acontecer para avisar aqui, deixar alerta quem está acompanhando a gente. Você pode citar algumas situações, alguns exemplos? Então, vamos lá. Por exemplo, quando você estiver contratando um seguro, né, as boas práticas do mercado, elas devem demonstrar que o corretor tem que ser uma pessoa transparente e tem que esclarecer suas dúvidas. Então, primeiro você tem que olhar o contrato, conhecer esse contrato, né? E as dúvidas que você tem que perguntar para o seu corretor para ele tirar suas dúvidas, né? Ele tem que agir de uma forma ética, profissional, né? E aí o que a gente percebe às vezes, né? Que na hora que você está negociando uma determinada cobertura, né? Ele esquece de incluir uma cobertura que é importante, né? Ou então, como eu já disse, coloca uma cobertura que efetivamente não é aquela que você está esperando. Por exemplo, você vai contratar um seguro de automóvel, né? Então é importante que o corretor te oriente, na hora principalmente que está preenchendo um documentozinho que a gente chama de questionário de avaliação de risco, né? Que você deve colocar ali as informações verdadeiras. Uma coisa que eu vejo muito acontecer no mercado, que tem problemas, né? Eu também sou corretor de seguros, além disso, né? Eu percebo que, por exemplo, na hora que pergunta lá qual é o uso do veículo, qual a utilização do veículo,
Aí você coloca lá, o corretor coloca lá particular, né, ou coloca comercial, esquece de colocar, por exemplo, que é utilizado em transporte por aplicativo. Isso gera uma diferença enorme no custo do seguro. Então, esse é um dos pontos que eu vejo que acontece com uma certa frequência, né? As pessoas acabam não colocando, né? O corretor de seguros não pergunta, ele tem que perguntar, né? Você usa esse veículo para transporte por aplicativo, né? Então, assim, o segurado também tem que ter boa fé na resposta, né? Ele tem que responder aquilo que é verdadeiro, né? Outra situação que eu vejo também muito acontecer, por exemplo, estou citando no início automóvel, como a gente vai ter aqui mais um tempinho, a gente vai falar de outros ramos, mas no automóvel, por exemplo, você pergunta lá avisa ao seu cliente, né? Você como corretor, se você tiver mudança de endereço, você tem que avisar que você mudou, porque a alteração do CEP pode alterar totalmente o teu contrato de seguro, né? Você podia morar num lugar que era um apartamento com garagem, que tem um custo. Quando você vai para uma casa sem garagem, provavelmente você vai ter uma gravação. Então, esses pontos são importantes, né? São falhas que a gente vê no dia a dia, né? Às vezes nem é no ato da contratação, às vezes o seguro está correndo, né? Está vigindo, e aí chega um determinado momento que você mudou de residência. E o corretor não sabe, porque você não avisou a ele e também não te diz que você deve avisar ele, né? Aí, na hora que tem um sinistro, aí começam os problemas. Aí a seguradora vai fazer sindicância, né? Vai verificar que houve esse erro. E aí, quer dizer, esse erro de não comunicar a alteração do CEP, e assim vai. Tem várias situações. E tem umas situações que a gente está falando de CEP, que até, às vezes, é proposital do próprio segurado, porque ele tem, por exemplo, uma casa de praia, uma casa de campo, e sabe que geralmente no interior o custo do seguro é mais barato que na capital onde ele reside. Aí o que ele faz? Ele coloca como CEP da residência, domicílio dele, o CEP lá daquele local que o custo do seguro vai ficar melhor para ele. Mas na hora do sinistro, a seguradora vai fazer lá uma sindicância, né, e vai acabar descobrindo, e isso vai ser um problema. Entendi. Vou aproveitar para passar a palavra para você, André, porque eu imagino que aí no Rio Grande do Sul deve ter aparecido muito problema do tipo agora com as enchentes, né? Que, enfim, impactaram todo mundo de alguma forma, né? Como é que ficaram os segurados, né? O que você viu aí de algum erro, de algum problema que, enfim, acabou impactando e sendo descoberto agora, né? Quando as pessoas precisaram acionar o seguro. O que você tem visto? Uma das principais, dos principais problemas que a gente observa é que o cliente, em algumas oportunidades, não adquiriu o produto que ele pensa que adquiriu. Especificamente na carteira de seguro de automóveis, não é tudo igual. Seguro de automóvel é um contrato muito complexo em que há possibilidades de contratações com múltiplas coberturas, mais amplas ou mais restritivas, e que precisa ser perfeitamente compreendido pelo cidadão consumidor. Exemplo mais comum, que nós nos deparamos agora, por ocasião dos alagamentos aqui no Sul. O cidadão tem uma cobertura exclusiva para danos causados a terceiros. Ele não comprou uma cobertura de seguro do seu patrimônio. Ele se preocupou em cobrir somente eventuais danos que ele possa causar a terceiros em consequência de um acidente. Ora, é claro que este seguro é um seguro mais barato, mas também é claro que este seguro, exclusivamente para danos causados a terceiros, não vai cobrir qualquer dano que o seu próprio patrimônio venha a sofrer. Outra fonte de mal entendido que a gente percebe com alguns clientes. Além da cobertura de terceiros, o cliente também tem uma preocupação muito grande em perder o seu veículo num assalto, num furto, num roubo. E ele pede uma cobertura parcial, exclusiva para furto e roubo, acompanhada de uma cobertura para terceiros, e aí ele se depara com um acidente, ou ele se depara com um alagamento, em que o seu próprio patrimônio é perdido por conta de um acidente ou por conta de um alagamento,
E ele não tem cobertura, porque ele não comprou esta cobertura. Então é fundamental que isso fique muito claro para o cidadão consumidor. Qual é a cobertura que eu estou comprando? Quais são os meus direitos? Quais são as cláusulas de exclusão deste contrato que você, profissional corretor de seguros, está me oferecendo? O consumidor tem que ser muito crítico ao adquirir o produto seguro. É um produto muito complexo e que parte de um princípio básico, que é o princípio da boa-fé objetiva. Tudo aquilo que foi contratado, tudo aquilo que foi precificado vai estar coberto pela seguradora. Isto é fato. Mas também é fato que seguradora nenhuma poderá cobrir algo que não foi contratado, até em respeito aos demais cidadãos que compraram coberturas maiores e pagaram por elas. O princípio da justiça, né? Vocês citaram como exemplos, né, muitas vezes essa questão da cobertura, né, que às vezes compra uma achando que está coberto em outra, né, em algumas, sei lá, em 3, 4 situações e no fim vai ver está coberto só em 2 situações, né, um exemplo. E a questão da franquia, costuma dar bastante problema ou bastante dúvida também para o consumidor? Rola algum tipo de ruído aí quando o consumidor está comprando? Às vezes o corretor esquece de falar da franquia, é o consumidor que tem que perguntar. Como é que funciona essa questão da franquia? Vou até pedir pro Varanda começar essa. Vamos lá. Primeiro, como o André falou, né, o primeiro passo é você comparar as coberturas que você tem. Porque hoje, os seguros, de modo geral, eles são produtos. As seguradoras podem lançar produtos diferentes, e a gente vê no mercado já várias seguradoras com vários produtos diferentes. A Superintendência de Seguros Privados permitiu às seguradoras criarem produtos diferentes, né? Então, você tem que primeiro saber, como disse o André, o que você contratou, o que efetivamente cobre o seu seguro, tá? Então, hoje, eu vejo muitas situações em que o cliente só compara preço. O próprio corretor só passa para ele o preço, ele compara os preços e aí ele escolhe a seguradora X, né? E quando chega lá na hora, ele vai ler o contrato e ele deve fazer isso antes, ele deve saber, conhecer as coberturas antes e o corretor deve orientá-lo nesse sentido. Olha, tem diferenças aqui nas coberturas, tem diferença nas franquias, né? Você tem vários tipos de franquia, aquela que é obrigatória, né? Que você vai encontrar como sendo a padrão lá do ramo, mas você pode ter um desconto na franquia, reduzir. O que acontece? A franquia e o preço do seguro, ou prêmio, eles são inversamente proporcionais. Na medida que aumenta a franquia, o que é a franquia? A participação do segurado naquele sinistro de perda parcial. À medida que aumenta a franquia, evidentemente eu vou pagar menos por isso, mas quando tiver a ocorrência do evento, eu vou pagar mais. Na hora, vai deduzir um valor maior do prejuízo que eu teria direito a receber. Então, a franquia é um fator importantíssimo, foi bom você ter levantado isso, né? Era um ponto que eu ia chamar a atenção também. Então, 2 coisas. Não é só comparar preço, é comparar preço, cobertura e as franquias que você tem no contrato. Eu tenho alternativas para 25%, 50%, a franquia básica, 125%. Dependendo da seguradora, você encontra várias alternativas, né? E dependendo da alternativa que você escolha, lá no final, né, você vai ter o resultado disso quando você tiver um sinistro parcial. E aí você perguntou, quem é que tem que alertar isso? É o corretor. Por isso que a gente disse no início, escolha um corretor, né, que tenha uma boa experiência no mercado, né, uma pessoa que já esteja acostumado no dia a dia a lidar com essas experiências, né, está acostumado com aquele segmento de seguro, para que você então não tenha uma surpresa desagradável na hora que tiver um sinistro. Então a franquia realmente é um dos pontos mais importantes que a gente tem. No início você paga menos, mas lá no final isso pode te custar muito mais caro. Quer complementar, André? Quero chamar a atenção também para as coberturas adicionais. Uma mesma apólice pode ser contratada com várias coberturas adicionais. Por exemplo, o cidadão tem inúmeras opções de extensão de quilometragem para os serviços de emergência, os serviços de guincho e de socorro, que nós chamamos de assistência 24 horas.
O cliente precisa dimensionar, em conjunto com o seu corretor, a sua real necessidade. Este veículo vai trafegar exclusivamente dentro da cidade, ele é um segundo, ele é um terceiro carro da família. É suficiente para este veículo um atendimento de assistência 24 horas por até 100, por até 200 quilômetros, por exemplo? Ou, ao contrário, este veículo vai ser utilizado em viagens da família e ele vai necessitar de atendimento de emergência, eventualmente, em quilometragens muito maiores, 400, 800, 1.000 quilômetros de distância. E até há uma opção com guincho ilimitado. Cidadão que gosta de pegar o carro nas férias e sair rodando sem rumo Brasil afora, conhecendo o litoral brasileiro, e poderá estar a mais de 1.000, 1.500, 2.000 quilômetros da sua residência, ele tem necessidades completamente diferentes daquele cidadão que usa o carro a 50, 70 quilômetros no máximo do seu domicílio. Também, do ponto de vista do interesse do consumidor, eu quero alertar que existe uma cláusula que lhe disponibiliza um carro reserva, um carro alugado, pago pela seguradora, durante o período em que ele, por conta de um acidente, por exemplo, ou até de um furto e roubo, ele está sem aquele veículo. A família depende daquele veículo, ela não pode ficar sem veículo nenhum. É fundamental para este cidadão consumidor comprar coberturas de carro reserva por períodos muito maiores. Há opções de 15, 30, 45 dias e há também opções de carro reserva por prazo indeterminado. Sim, eu já tive como corretor de seguros uma situação muito curiosa em que eu precisei disponibilizar para uma cliente um carro reserva pago pela seguradora por 92 dias. 92 dias o veículo dela ficou em uma oficina aguardando reparos, porque as peças que vêm do continente asiático não chegavam. Vejam que é uma situação muito pontual e se a família tem a necessidade, é o único carro da família, uma cláusula de carro reserva a período ilimitado poderá ser fundamental para esta família. Então, a consultoria, o levantamento das necessidades do cidadão consumidor, este deve ser o foco de um bom profissional de seguros. E André, eu achei interessante esse ponto que você trouxe, né, de viagem, enfim, de algumas situações pontuais que acontecem. O que me faz lembrar do que vocês comentaram no começo, né, de que toda mudança que acontece ali na sua vida que vai impactar o seu seguro, você tem que avisar o corretor, né? Por exemplo, mudou de casa. Eu mudei de casa no passado, avisei o meu corretor que, olha, trocou o CEP. Mas assim, se a pessoa for fazer algo assim pontual, fora disso, por exemplo, uma viagem, ela tem o seguro dela contratado para o carro, vou agora nas férias de dezembro, vou lá, resolvi pegar a estrada e vou visitar todas as praias, mas o meu seguro não está preparado para isso, né? Como que ele faz? Ele pode avisar o corretor? Tem como fazer algum ajuste extra, né, para aquela situação pontual? Como é que fica esse tipo de situação? É possível ajustar? Claro, o cidadão pode fazer os ajustes que ele julgar necessários a qualquer momento. O cidadão pode ampliar as coberturas contratadas a qualquer momento. O cidadão pode deixar coberturas que não são mais necessárias a qualquer momento. Por isso, eu sempre pontuo a relação do cidadão consumidor com o profissional corretor de seguros. Ela tem hora para começar, mas ela não tem hora para acabar. O cidadão consumidor tem que contar com o corretor de seguros ao longo de toda a vida do contrato e sempre comentar com o seu corretor qualquer alteração de perspectiva do seu risco. Um exemplo muito comum para nós que somos de estados limítrofes com os países vizinhos são as viagens aos países vizinhos. Todas as apólices de seguro de automóvel cobrem o automóvel em todo o território brasileiro.
Isso é uma cláusula padrão. Mas nem todas as apólices de automóvel cobrem este veículo quando ele está em território estrangeiro. Então é importante, antes de fazer uma viagem para países vizinhos, muito comuns para Uruguai, Argentina e Paraguai, conversar com o corretor de seguros. Se esta cobertura não está no seu contrato, ela pode ser adicionada ao seu contrato, exclusivamente para aquele período em que ele vai precisar dessa cobertura no exterior. Entendi. E, Varanda, você comentou de outros ramos, né? De que a gente está falando aqui muitas situações que acontecem com o consumidor do seguro de automóvel, né? Porque acho que a cobertura mais conhecida do brasileiro, né? É o que a gente mais compra, que é o seguro de automóvel. Mas e como ficam os outros ramos, Varanda? O que você vê também, assim, de problema na apólice, que faltou uma boa conversa ali entre o corretor e o segurado, ou foi algum corretor, né, não muito bom que acabou, enfim, tendo algum problema na apólice. Eu queria que você me falasse um pouquinho dos outros ramos, o que você já viu de problema assim, em outros ramos e como que dá para fugir desses problemas. Ok, vamos falar então um pouquinho do residencial, né, André? Vamos comentar um pouquinho o nosso residencial. O que acontece com o residencial, né? O que aconteceu aí no Sul, né, foi um exemplo da necessidade que as pessoas tinham que ter contratado seguros, e o residencial era um dos seguros mais importantes que eu vi, pelo que eu percebi. Muitas pessoas não contrataram, como também aqui no Rio de Janeiro, né, o empresarial também. Então, no caso do seguro residencial, é importante primeiro você conhecer como é que ele funciona. Então, a cobertura básica que as companhias geralmente oferecem é incêndio, raio, queda de raio ou explosão. É basicamente essa cobertura. Mas você deve analisar outros riscos que existem, né? E para isso, como o André já falou várias vezes aí, é preciso que haja um corretor de seguros te auxiliando como seu consultor no levantamento das suas necessidades. Então, você tem outras coberturas, né? Como isso que aconteceu aí no Sul, alagamento e inundação são coberturas importantes, né? Que muitas pessoas não tinham contratado, tinha contratado só a básica, incêndio, raio de explosão, e aí acaba não tendo a indenização. Outras coberturas importantes, também aí no Sul, que eu vejo que acontece muito mais aqui do que no Rio de Janeiro, né, é a cobertura para garantir os ventos fortes, né, vendaval, furacão, ciclone, tornado. Então, são ventos que causam grande prejuízo, né, não só no residencial, como também no empresarial. Dano elétrico é outra cobertura importantíssima que a gente percebe que as pessoas às vezes não contratam, né? Então você às vezes tem um curto-circuito, uma sobrecarga, um arco voltaico, né, na rede, e acaba queimando seus equipamentos, né? Acaba queimando aquela parte, toda aquela aparelhagem que você tem ali que utiliza a eletricidade. Então, é importante que o corretor oriente, né, na hora de contratar o seguro, né, que as pessoas sejam orientadas no sentido de verificar efetivamente o que precisam. Tá? É importante também o corretor orientar que, na medida do possível, quanto mais mecanismos de segurança ele puder colocar, o segurado puder inserir, vai ser interessante para ele, por exemplo, alarmes, câmeras, né? Principalmente se contratar uma cobertura de roubo, que é importante, né? E em relação a coberturas importantes, a gente às vezes diz assim, eu vou contratar um seguro contra incêndio do meu imóvel. Muito bom. Aí acontece o incêndio, e aí você vai ficar quanto tempo? 8 meses, 10 meses, 1 ano para reconstruir, e nesse período você vai morar aonde? Então tem uma cobertura para isso, é cobertura de pagamento de aluguel a terceiros, porque enquanto o seu imóvel estiver sendo reconstruído, você vai precisar morar em algum lugar, para não depender da caridade pública, né, de pedir lá os seus vizinhos, amigos, parentes para te aceitarem lá. Então, isso é muito importante, né, a gente alertar, e o corretor deve dar essa orientação para o seu cliente. Por isso que é importante ele ser um consultor. Né? À medida que vai vendo a necessidade, ele vai informando, né, as situações que você deveria colocar no seu seguro. No residencial tem uma outra cobertura que uma vez aconteceu um fato interessante, que aliás vale para condomínio também, seguro de condomínio. Um cliente que era nosso, né,
Na época que aconteceu esse evento, ele não era nosso cliente, mas um cliente que era nosso, nos contou uma história do prédio que ele morava, em que tinha uma festa de aniversário acontecendo no play de criança. Então a criançada estava lá brincando, correndo para lá e para cá, né? E a festa estava rolando. E aí, num dado momento, alguém que estava lá em cima, num dos apartamentos, né, e segundo ele, nunca descobriram quem foi, deixou cair, né, provavelmente pela área de serviço, um pote de maionese. E esse pote de maionese caiu e bateu aqui na coluna cervical de uma criança que estava brincando lá embaixo, e essa criança ficou tetraplégica. Né? Meu Deus. Como não descobriram, né, qual foi o apartamento, que se descobrisse qual era o apartamento, aí tem o seguro de responsabilidade civil familiar que cobriria isso. Como não descobriu, o condomínio foi condenado, né, a pagar uma indenização à família, né, e também pagar um valor X durante todo o tempo de vida dessa criança, né, para fazer a manutenção dela, porque ela tinha ficado tetraplégica. Então, vocês vejam como é importante, são coberturas que não custam caro, são coberturas baratas, né, que a gente tira geralmente como parâmetro para ver o preço do seguro, a gente olha o automóvel, que é o seguro que geralmente tem um custo maior. Então, o residencial é fundamental que as pessoas contratem, né? Você paga o quê? R$200 por ano, R$300 no máximo por ano, para você ter uma cobertura que abrange vários riscos, né? E que te dá uma certa tranquilidade. Como eu disse no início, né? O seguro é uma ferramenta fundamental para proteger o seu patrimônio, a sua família e a sua vida. Você quer compartilhar também, André, alguma história de outros ramos? O que você já viu aí na sua carreira? Quero. O residencial é fato, é uma carteira de seguros absurdamente barata. Eu comecei um processo de provocação dos meus clientes à medida que fui renovando os seguros dos seus automóveis, fui fazendo as provocações, né, sobre os demais riscos, se ele estava segurado, com quem ele estava segurado, e a maioria das pessoas não tem o seguro residencial porque nunca lhes foi ofertado um seguro residencial, ou porque tem o preconceito de achar que se paga 4, 5 mil reais por ano no seguro de um automóvel que vale 150, 200 mil reais, fazer seguro da sua casa que vale, por exemplo, R$1 milhão, seria algo impagável, algo impossível de colocar no seu orçamento. E, como o Varanda colocou, é exatamente o contrário. Como os riscos de uma residência são muito menores do que os riscos a que estão expostos um automóvel, os custos dos seguros residenciais são infinitamente menores que os seguros de um automóvel. Eu coloco aqui como um desafio positivo, uma provocação positiva. Cidadão consumidor, quando você for tratar o processo de renovação do seguro do seu automóvel, peça ao seu corretor para simular uma cobertura suficiente para cobrir o seu patrimônio, a sua residência. Você vai perceber que estamos falando de custos realmente ínfimos, comparados com aquilo que você já investe num bom seguro do seu automóvel. E falando assim, para a gente fechar de um outro ponto também, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando até o momento, né? Se o consumidor ele se sente lesado de alguma forma, né? Ou pelo atendimento ou pela falta de atendimento do corretor, né? Onde que ele pode reclamar? Tem como ele fazer algum tipo de queixa? Esse corretor, né, que não é um bom profissional, ele é punido de alguma forma? Agora falando, então, como presidente do Sindicato dos Corretores, do Sindicato das Empresas Corretoras de Seguros do Estado do Rio Grande do Sul. O Sincor está sempre muito atento à ação dos profissionais corretores que são filiados a ele. Eu falei no início, há um código de ética que os profissionais aderem e esse código de ética deve ser respeitado. Nós estamos sempre atentos e qualquer desvio de conduta, qualquer sinalização do consumidor de que esse código de ética está sendo desrespeitado, de imediato, nós chamamos o profissional, nós chamamos a empresa envolvida, ouvimos as partes e sugerimos, nós não temos poder de polícia, né, mas nós sugerimos que
as soluções sejam prontamente alcançadas e o cliente seja satisfeito nas suas necessidades. Se isto restar infrutífero, se isso não solucionar a demanda, nós indicamos ao cidadão consumidor os caminhos legais que ele deve buscar para exercitar o seu direito a um atendimento de qualidade. Mas aí esses caminhos legais seriam o quê? Por exemplo, seria reclamar, né, além do sindicato, por exemplo, na SUSEP, na FENACOR, tem algum... Seria mais ou menos nessa linha? Além do próprio sindicato do É, Estado, em que o fato está em andamento, né, o cidadão tem o caminho do PROCON, ele tem o caminho do consumidor.gov, que tem feito um trabalho excepcional, né? As denúncias não são mais feitas na SUSEP, as denúncias são feitas no consumidor.gov. E a SUSEP monitora como é que os atendimentos das demandas do consumidor estão sendo tratados lá no consumidor.gov. Então, é um grande termômetro, inclusive, de como as empresas, de como os profissionais estão atuando no atendimento das necessidades do consumidor. é isso. Ele já respondeu. A gente tem também uma entidade, né, que é o Instituto Brasileiro, o IBRACOR, Instituto Brasileiro dos Corretores, que é uma entidade de autorregulação, né? E os corretores que são vinculados a ao IBRACOR, eles também têm um compromisso, né, muito forte em relação à sua maneira de atuar. E quando você tem algum corretor que não está atuando de uma forma correta, pode ser enviado uma representação lá para o IBRACOR, e nós temos lá um conselho de recursos, né, que analisa, para variar, hoje eu sou o presidente dele, e a gente analisa os problemas que acontecem, e aí, complementando o trabalho que o André falou, a gente conversa com o corretor, conversa também com a pessoa que se sente lesado, para ver como é que a gente vai conduzir isso, né? Mas na maioria das vezes a gente vê muitas situações em que o corretor e o consumidor acabam chegando a um bom termo, né? Quando você percebe que tem alguma coisa que às vezes não ficou bem claro, né? A não ser quando é uma situação em que há uma fé de uma das partes, mas fora isso, a gente costuma ter um resultado muito positivo. Maravilha, pessoal. Infelizmente, eu vou ter que encerrar a nossa conversa, porque já deu o nosso horário, mas queria agradecer essa conversa, né? Queria agradecer todas as informações que vocês trouxeram, que com certeza vai ser bem útil para quem está acompanhando a gente. Então, muito obrigada, André, pela sua participação e muito obrigada, Varanda, pela sua participação também. Sempre à disposição, e quero reiterar ao cidadão consumidor que ele conta com profissionais muito comprometidos. O corretor de seguros está à sua disposição para atender a sua necessidade. Procure lá em seguroconcorretor.com.br quem são os profissionais que aderiram ao Código de Ética e que estão preparados para atendê-lo. Lembrando, né, o seguro é uma ferramenta essencial para garantir a tranquilidade nossa, né? Tudo que a gente conquistou na vida, inclusive a nossa família, né? A gente está entregando na mão de uma seguradora através de um bom corretor de seguros. Então é fundamental que você escolha um corretor de seguros de confiança, né? Busque informações sobre ele. Também não esqueça de comparar preços, né, que é muito importante você olhar, mas também compare as coberturas para você depois não ter um problema lá na frente. É muito importante que você conheça o que você está fazendo. Você está assinando um contrato, né? E esse contrato ele tem cláusulas, e essas cláusulas vão ser aplicadas na hora que acontecer um evento. Outra coisa importante, só para finalizar, não esqueça de revisar periodicamente a sua apólice, tá? Verifica lá se os valores estão atualizados, né? Se as coberturas estão atualizadas, isso é fundamental. De qualquer maneira, o meu recado para os nossos amigos aí, consumidores, é esse, né? Não esqueça de escolher o corretor, que seja o corretor adequado, aquele corretor de confiança, e podem buscar do corretor todas as informações, tentem esclarecer tudo, porque ele realmente é o seu aliado. Ele é o seu consultor e seu aliado, e que vai lhe ajudar quando você tiver necessidade.
No programa de hoje, nós falamos sobre os sinais de alerta e de boas práticas para você confiar no seu corretor de seguros. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou. Você tem alguma dúvida? Já passou por alguma situação parecida com o seu corretor? Deixa aqui nos comentários para a gente. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro também está presente nas principais plataformas de podcast, então você pode seguir a gente na sua favorita. O programa de hoje teve produção de Mariana Bonfim, direção técnica de Leonardo Tanaka e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia e roteiro e apresentação de Jamile Liniero. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até o próximo. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.